Então é a possibilidade de você mostrar para o cliente que ele tem como crescer mesmo pagando mais. Se tem uma pauta que eu tenho trazido aqui sempre no giro da semana é planejamento tributário. Porque é uma pauta que está sempre em voga no dia a dia ali da consultoria e muita gente não trata isso da forma que deveria. Planejamento tributário, eu sempre falo, não é comparar simples, real e presumido. É fazer análise estratégica sobre a tributação das empresas. Eu queria trazer aqui para vocês hoje um exemplo que aconteceu essa semana em um cliente. Um cliente que estava com a dúvida se sair ou não do Simples Nacional, está faturando ali perto de R$300 mil mensais, já está no teto ali de começar a pagar o ICMS por fora, que vai gerar um problema para ele. E a gente começou a desenvolver ali uma análise, porém, quando a gente começou a entender melhor a situação dele, a gente viu que o Simples Nacional não era a melhor opção e que a empresa já estava passando da hora de trocar de situação financeira, já estava passando a hora de trocar de enquadramento tributário. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Pessoal, o que acontece? Falando de forma bem tranquila aqui sobre essa questão do planejamento tributário, em Minas Gerais, em diversos outros estados, existe uma questão que é o regime especial tributário. Alguns são TTS, no Espírito Santo é o Compete, acho que em Rondônia, eu esqueci o nome dos outros, mas Rondônia tem, Espírito Santo tem, Minas Gerais tem, São Paulo é o único lugar que praticamente não tem, né? Porque eles têm boa parte do consumidor lá. Santa Catarina tem vários cenários. E essa semana eu estava trabalhando com um cliente que é um restaurante. E no caso de restaurante, tem uma tributação favorecida que é de 4% do ICMS nas saídas de pratos preparados. Aí tem a possibilidade de ir até 2,5%, dependendo do cenário. E eu estava falando com um cliente que é um restaurante, tem um volume de vendas bem significativo, e hoje eles estavam num faturamento ali na casa de R$300 mil, com uma tributação em torno de 7%. Eu simulei o cenário aqui para poder ficar um pouco mais tranquilo da gente visualizar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a comparar com eles. Olha, vocês estão no faturamento na casa de R$280 mil. Vocês têm uma folha de pagamento em X. Se você estiver fora do Simples Nacional, a única coisa que aumenta na sua folha é, de fato, o INSS. Mas vamos comparar qual que é o cenário que a gente está hoje no Simples e no Presumido? Qual que foi um dos pontos chaves para tratar essa operação? Eles são um restaurante. Como o restaurante tem benefício fiscal no ICMS, também tem alguns benefícios fiscais na parte de PIS e COFINS. Então, se ele tem um PIS e COFINS que é monofásico e ele tem ST no ICMS, ele já não paga ICMS em boa parte das saídas operacionais dele. E nas demais saídas, que vai ser a alimentação que ele paga, ele vai pagar 4%. Então, quando a gente começou a avaliar esse cenário, a gente fez uma análise simples, vou mostrar para vocês aqui. A gente começou a entender o seguinte, 70% das operações dele são monofásicas. Então, de 285 mil, só parte disso vai ser tributado. Quando eu estava com ICMS a 18%, crédito e débito, e eu imaginava que a alíquota efetiva seria na casa de 12%, a carga tributária dele estava muito mais alta, porque ele estaria pagando em torno de R$10 mil de ICMS, PIS e COFINS, por ter 70% ali como monofásico, estaria pagando em torno de R$3 mil, e a contribuição social, considerando lucro presumido, 8% de presunção, teria ali R$7 mil. Carga tributária total, praticamente R$21 mil. Porém, a gente tinha que considerar uma folha de quase R$30 mil na operação dele. Então, essa folha com 27%, que seria a diferença do INSS, daria mais 8 mil, a gente estaria com R$29 mil de carga tributária. Enquanto no Simples, está vindo em torno de 19%, 7%, por causa do por causa do monofásico, ST, toda essa questão. Quando eu fui lá e falei com uma pessoa, olha, a gente tem a possibilidade de baixar esse ICMS para um valor efetivo de 4%, porque tem um regime especial no país, no Brasil, tem um regime especial em Minas, que trata 4% restaurante, de refeições que saem com prato já estruturado, que é o caso de vocês. Então, os 4% já mudou completamente. Pô, Carlos, mas ainda está 22 mil contra 19. Perfeito. Você tem que lembrar que você está falando de um planejamento tributário estratégico. Essa empresa vai crescer. Eles estão assim, mas estão segurando para não crescer por causa do Simples Nacional. Quando eu faço isso, eles podem crescer muito mais. E vai diluir algumas despesas, vai diluir alguns gastos. E esse 1%, 2% que vai aumentar na carga tributária faz sentido quando você mostra uma boa DRE para o cliente. Essa sua DRE hoje, no Simples, está 285 mil, custos, impostos, despesas, pessoal, investimento, está dando esse resultado. Se a gente aumentar para 350 mil, mesmo aumentando a carga tributária em 1 ou 2%, mantendo o custo na mesma razão, aumentando a folha de pagamento só um pouco, despesas
e a possibilidade aqui de investimento. Seu resultado é maior do que o resultado no Simples Nacional. Então você, por mais que vai pagar mais impostos, tem a capacidade de ter mais lucratividade. Então é a possibilidade de você mostrar para o cliente que ele tem como crescer mesmo pagando mais. Isso é estratégia, isso é organização, isso é um planejamento estratégico eficiente, que ajuda o seu cliente de fato. E não simplesmente comparar lucro presumido simples e falar, não, no simples é mais fácil, eu fico aqui. Então, isso depende um pouco também de você já estar mais amadurecido dentro da operação e falar, olha, pela sua DRE, eu vejo que você vai ter mais lucro se você faturar 70, 80 mil a mais, que é um crescimento de 20%, a gente sabe que você pode, porque a gente está segurando a sua operação com a gestão de não ter garçom, de ter autosserviço e coisas do tipo. Depende muito da sua estratégia de apresentação de dados para o cliente e depende da maturidade que você tem nele. Então a ideia é mostrar que nem sempre ficar no simples é a melhor solução e nem sempre pagar um pouco mais de tributo vai te trazer menos resultado. Esse vídeo foi rápido, é só para trazer essa possibilidade aqui de visão para vocês e se atente nisso, porque são coisas que eu vejo no dia a dia. Nada que eu trago aqui no Giro da Semana é inventado. Eu passei por isso e eu trouxe aqui para vocês por causa de uma visão clara de uma situação em que o planejamento tributário estratégico faria diferença na vida de um empresário. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui. Se você viu esse vídeo e curtiu, quer saber um pouco mais e está no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve, aproveitando que você vai passar por lá, deixa o sininho marcado para você receber as notificações, porque tem giro todos os dias aqui. Eu vou falar tudo o que aconteceu na semana. Espero que tenha ajudado e até o próximo Giro da Semana. Se você tem uma operação maior, aí isso aqui se faz extremamente necessário. Não é mais uma opção, é uma exigência que a sua operação pede.